Jacinto Serrão, do Partido Socialista. Bom, eu gostaria de deixar aqui uma nota relativamente ao problema dos avalos que o Governo Regional concede a entidades notoriamente falidas. E ainda esta semana veio outra vez a notícia de que o Governo Regional vai ser chamado a pagar ao banco um aval da ordem dos 4 milhões de euros por incumprimento da entidade que contraiu este empréstimo junto da banca. Ora, isto é um problema muito grave e pior ainda é porque o Governo tem uma prática reiterada nesta matéria, de conceder avalos a entidades que sabe perfeitamente que não vão honrar os seus compromissos e até mesmo a empresários, amigos, como todos nós sabemos que existiram alguns casos dessa natureza. Trata-se de uma prática que eu entendo que é dolosa da utilização dos recursos públicos, que deveria merecer uma preocupação muito maior por parte das entidades que têm a obrigação de fiscalizar o ato do Governo, como o caso da Assembleia Legislativa da Madeira e até mesmo outras entidades. Porque quando se diz que é o Governo Regional que é chamado a pagar, não é o Governo Regional. O Governo Regional assina estes compromissos em nome de todos os madeirenses, e são todos os madeirenses, somos todos nós que pagamos estas irresponsabilidades da governação. Gostaria também de deixar uma outra nota relativamente à política de saúde na região. Veio até a público também as notícias do fecho das urgências em centros de saúde, resultante de uma política desastrada do Governo Regional para a saúde na região autónoma da Madeira, mas o que nós ouvimos é que o argumento é de que mais de 90% das urgências são para curar bebedeiras, ou são bebedeiras. Bom, trata-se de facto de uma declaração irresponsável por parte de quem governa a região, que não tem qualquer justificação ou sustentabilidade, é mentirosa, de facto, porque não corresponde à verdade e, pior do que isso, corresponde a um verdadeiro insulto à dignidade do povo madeirense. Pelos incentivos que o Governo Regional, se propõe para cativar, para atrair grandes investimentos aqui para a região, foi anunciado a semana passada no Parlamento Regional. Jacinto Serrão, como é que olha para esta intenção do Governo da região? Recordo que isto é uma iniciativa que já acontece a nível da República e também nos Açores. Bom, disse muito bem como é que devemos olhar para esta intenção do Governo Regional. Esperemos que passe de facto de uma intenção e de conversa fiada por parte do Governo, porque o Governo, infelizmente, perante todos estes problemas que nós estamos a sentir na nossa economia, decorrentes desta austeridade que nos está a ser imposta, e que resulta também de um conjunto de políticas erradas da governação a nível regional, não têm existido medidas para acudir as pessoas que estão no desemprego, para acudir as empresas e para resolver uma série de problemas mais prementes da nossa economia. Os incentivos, todos eles, naturalmente, são bem-vindos. Agora, precisamos saber quais são os incentivos. São incentivos de natureza financeira, são incentivos de natureza fiscal. Fala-se de natureza nós fiscal, sabemos exatamente, fiscal. Bom, nós sabemos exatamente qual é a natureza e como é que serão os incentivos distribuídos. IRS, Agora, o que é IMI, facto é que este governo e o Governo da República assinaram um acordo que fez com que houvesse um aumento brutal do IVA, que prejudicou fortemente a nossa economia, as pequenas e médias empresas, e não só, todo o tecido empresarial, o consumo também na região, aumentou e acabou com o diferencial em sede de IRS e de IRC, neste caso para as empresas para o IRC, quando nós poderíamos de facto ter essa folga e dessa forma termos de facto condições para criar um conjunto de incentivos à economia na região. E também para fazer face ao princípio que é constitucional e que está a ser violado flagrantemente, que é o princípio da continuidade territorial, em que as regiões autónomas deveriam realmente ter aqui um conjunto de incentivos diferenciais fiscais para que possamos fazer face aos custos, sobre os custos da insularidade. Como acontece na região autónoma dos Açores, infelizmente na Madeira parece que não há vontade política, quer a nível regional, quer a nível nacional, para resolvermos este problema. Por isso, vamos esperar pelas medidas em concreto do Governo Regional, mas antes acho que o Governo poderia tomar medidas maiores e resolver rapidamente o problema do diferencial fiscal, diminuindo o IVA e o IRS e o IRC para os níveis anteriores. Não é? Portanto, naturalmente que isto tem de ser com negociações com o Governo da República, isto está tudo articulado, porque o Sr. Secretário Regional também falou do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro na altura e do seu cumprimento, certamente está articulado com o Governo da República, de maneira a poder lançar esse dito pacote de incentivos à criação de emprego
na região autónoma da Madeira. Mas o que é facto é que a Madeira está exangue e 3 anos depois é que o Governo ainda vem com um pacote de intenções. Portanto, esperemos que as medidas venham rapidamente, pode, que já caso, tardam. pode, relativamente a esta possibilidade de estarmos já praticamente em final de legislatura, estamos praticamente a um ano, para o ano teremos eleições regionais, o Governo estará a tempo, de facto, de avançar com este pacote de incentivos? Bom, acho que o problema é o problema de sempre, é que nós vemos um Governo que está imbuído de uma certa inércia, sem soluções políticas para os problemas da região. Então estão a uma solução? Não. Nós ainda não vimos nada e agora apresenta, ainda não vimos. Vamos ver quais são as soluções concretas. Mas pela intervenção, as intervenções que acabamos de vir, dos senhores deputados que têm responsabilidades da governação a nível nacional e a nível regional, é fácil de perceber... Foram erradas as nossas intervenções? Não, é fácil de perceber que o Governo não tem, de facto, uma solução política a nível regional para resolver os problemas de fundo da nossa economia. Estamos aqui a mostrar uma série de questões que têm a ver com um cluster para a nossa economia que deve ser equacionado numa política integrada para uma legislatura, naturalmente, ou para mais do que uma, a longo prazo. Temos as questões das acessibilidades. É evidente que um sobrecusto para a nossa economia e que pesa muito na dinâmica económica tem a ver com os transportes, tem a ver com as acessibilidades. E onde é que está, de facto, a política para tornar os portos mais competitivos, mais baratos, que são dos mais caros da Europa, como todos nós sabemos, as acessibilidades, quer por via de transportes passageiros e de mercadorias, quer por via marítima, quer por via aérea, onde é que estão as políticas para dinamizar estes setores que são fundamentais para resolvermos o problema de competitividade da nossa economia. Portanto, tudo isto passa por um conjunto maior, por uma estratégia política de quem governa. E quem governa a região autónoma da Madeira, todos nós sabemos quem é. Portanto, é o senhor secretário regional que agora vai anunciar um conjunto de medidas. Vamos lá saber qual é a dimensão dessas medidas. Precisamos de saber se realmente isso é uma coisa impactante ou se são mais uma solução para resolver o problema de 3 ou 4 empresas. Nós queremos resolver o problema da nossa economia. Queremos resolver o problema do desemprego que existe na região autónoma da Madeira e esta sangria de pessoas que estão a sair da sua terra e migrar outra vez para terras de imigração, como nos tempos passados, quando nós sabemos que o que nós precisamos é de criar, alavancar a nossa economia e criar postos de trabalho. E há soluções. Há ideias. Todos nós já ouvimos aqui algumas. Todos nós sabemos que os partidos da oposição apresentam, o próprio Governo também tem. Agora é preciso implementar essas políticas. Não é com políticas de garrote, como tem acontecido, que estão a anular, por exemplo, o diferencial fiscal, que fizeram com que pequenas e médias empresas falissem por causa do aumento do IVA brutal, como aconteceu, em que as pessoas fecharam a sua empresa porque já não podiam realmente dinamizar o seu negócio em função das taxas de impostos que são elevadíssimas. Ora, com essa política, o que nós fizemos foi falir ainda mais as empresas, fragilizar mais o nosso tecido económico, aumentar o desemprego. E agora dizemos aqui Del Rey, agora temos aqui uma pequena solução para resolver um pequeno problema, um grande problema. Bom, precisamos de políticas de fundo. E é isto que nós precisamos de ver do Governo. Por isso é que eu estou expectante em relação a esse anúncio de um pacote de medidas para resolver os problemas do desemprego na região autónoma da Madeira. Concluir. Jacinto Serrão, também, como é que olha para esta questão, enfim, esta polémica à volta dos cortes e das soluções que o Governo vai apresentar para resolver este problema que o Tribunal Constitucional acaba por criar relativamente ao orçamento deste ano? Bom, este não foi um problema criado pelo Tribunal Constitucional, foi um problema criado pelo Governo. Ou seja, o Governo é que está constantemente a apresentar orçamentos que violam a Constituição da República Portuguesa. E o Tribunal Constitucional está, pura e simplesmente, a avaliar estes instrumentos em conformidade com o que está constitucionalmente prescrito. Ora, por isso, se alguém está aqui a se comportar mal ou a governar mal é o Governo. E quando o senhor deputado Guilherme Silva falou, e agora na reta final diz, bom, mas também é importante que este sentido de responsabilidade da separação de poderes seja nos dois sentidos, é bom que deixe bem esse registro. Porque nós estamos a ver constantemente o Governo a tentar se imiscuir na esfera judicial. Bom, nos dois sentidos, isso é importante. Em relação ao histórico, é que o Tribunal Constitucional tem sido tolerante com este Governo. Tem sido muito tolerante, porque considera, de facto, que todos os seus orçamentos foram inconstitucionais, foi tolerante em relação ao primeiro, ao segundo e até mesmo neste também. Agora, o que nós estamos a ver é que o Governo, de forma reiterada, está sempre a afrontar
a Constituição da República. E há princípios que são para serem respeitados. O Governo está a governar num Estado de Direito Democrático e tem de respeitar estes princípios constitucionais. E quando vai fazer a comparação agora com aquilo que aconteceu no governo de Sócrates e com o Tribunal Constitucional, eu não quero agora meter no juízo dos juízes do Tribunal Constitucional, porque isso é uma competência lá deles. Mas não se venha comparar as situações. É porque, na altura, de facto, existiu essa medida, mas agora, envolvidos mais de 4 anos, o que acontece é que querem impor essa medida, mas, além disso, os portugueses já estão sob mais cortes salariais, mais impostos brutais, o tal aumento brutal de impostos e ainda um conjunto de taxas e sobretaxas e contribuições que vão tirando sempre cada vez mais rendimento aos trabalhadores e às pessoas, às famílias. Bom, já vi os senhores falar, eu estive caladinho a ouvir-vos. Agora os senhores não querem ouvir. Os senhores não querem ouvir, nem querem ouvir. Bom, isso é a vossa estratégia, mas isso fica... Vocês serão avaliados... Eu estou a ouvir-vos falar o tempo que quiser. O tempo que quiser. E os senhores têm sempre a vossa estratégia, porque querem sacudir a água do capote, que estão a governar o país e estão a governar a região. E querem dizer que não têm nada a ver e até criticam o próprio governo que estão a apoiar. E criticam o orçamento que os senhores votaram favoravelmente. É uma falta de respeito para com o debate, não é para mim, é para com as pessoas que nos estão a ouvir, e depois compreendemos a vossa tentativa de fuga, de responsabilidades. Bom, porque os senhores aprovaram estes orçamentos, também aprovaram estes orçamentos que estão a retirar estes rendimentos às famílias, às pessoas. Portanto, as pessoas estão a sentir estes sacrifícios resultantes das políticas que foram aprovadas pelos senhores na Assembleia da República. Que a gente não cumprisse. Por isso eu compreendo a vossa inquietação quando eu falo sobre estas matérias, apesar de vos estar a poupar talvez demasiado. Bom, eu gostaria era de dizer que o cenário de 2010, 2011 é completamente diferente. Os portugueses estão a sentir, de facto, efeitos muito mais gravosos. Está convencido que esta solução que o Governo apresenta não vai passar? Provavelmente o Tribunal Constitucional deverá também ter em conta a situação do momento em que essa medida foi tomada em 2010 e agora, como é que os portugueses estavam e como agora estão. Se realmente ainda podem comportar ainda mais cortes, mais sacrifícios. Mas isso vamos esperar para a decisão do Tribunal Constitucional e eu, como disse no início, acho que o respeito pela separação do princípio de poderes deve ser salvaguardada por todos nós, ou deve estar preservada por todos nós, e eu farei tudo para isso. Mas acha que o Governo tinha outra margem que não esta de voltar a incidir? Tem o Governo tem margens, portanto, e basta ler o relatório da Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento da Assembleia da República, que diz que existe uma folga orçamental de 911 milhões de euros. A ver o que foi administrar bem o Estado? Isto é 911 Quando é que havia milhões folga de euros. no tempo do Sócrates? Na altura do Salazar nós tínhamos também muito ouro nos cofres e o povo andava à fome e na miséria. Bom, vamos lá ver. Foi apesar da herança? Bom, vamos lá. Tem 911 milhões de euros de folga orçamental, um total de 533,5 milhões de euros. 535 milhões de euros da dotação provisional e 377,1 milhões de euros da reserva orçamental de serviços. Portanto, existe de facto aqui margem para o Governo poder tomar outras opções. O que existe é uma política de fundo. Deixe-me só terminar. O que existe é uma vontade a implementar esta política, ou seja, empobrecimento. É a política do empobrecimento. Retirar rendimento. Não é só opções políticas. São políticas. Não, são políticas. É uma opção política. É uma opção política que os senhores têm. É de empobrecimento. E a vossa alma e uma reserva, vamos dar cabo dela. Tem uma visão para o Estado, tem uma visão para a nossa economia, tem realmente uma visão. É a vossa. Eu respeito, não concordo. E os senhores realmente devem começar a compreender que isto é uma opção de natureza política. Pura e simplesmente de natureza política que pretende empobrecer e aumentar a competitividade do país na base dos salários baixos, na base das dificuldades em que as pessoas sentem e depois têm de se sujeitar a qualquer regra de natureza laboral, a qualquer contrato laboral, a qualquer tipo de serviço prestado. Portanto, isto é uma política de direita neoliberal que, de facto, nós não concordamos e que tem a marca ideológica do PSD e do CDS. Não me venham dizer que este o caminho e não há outro. Não é verdade. Não é verdade. Nós já discutimos em vários programas anteriores e, de facto, nós não temos aqui tempo para voltar a discutir isso e eu gostaria até que tivéssemos tempo. Agora, o que é importante é que este Governo quer continuar a retirar aos funcionários públicos, a enfraquecer
a administração pública, a enfraquecer a administração pública e a desmantelar os serviços essenciais. Não pode repor, se for Primeiro-Ministro, claro que se os senhores destruíram tudo, agora temos de recuperar de alguma maneira, os senhores andaram a destruir. Fazem a política é evidente. A terapia de um contrato que é assinado pelo Partido Socialista. O país está cada vez pior. O país está pior. Mas quem trouxe veja a dívida pública que já está a 123% lá o senhor. Eu sei que isso dói para o senhor, aprova isto tudo. O senhor diz mal aqui na Madeira do governo, mas lá aplaude o governo. Eu sei disso, eu sei a sua dificuldade. Eu compreendo a sua dificuldade. A sua dificuldade é que o senhor aqui está a dizer mal do seu governo, mas lá aplaude na Assembleia da República. E vota favoravelmente. É evidente que eu compreendo essa sua atitude e o seu comportamento. Bom, eu compreendo a sua atitude. Agora, este tema, de certa forma, já está esgotado. De assumir as vossas responsabilidades e perceber que a vossa política está subjacente a uma orientação que querem para o país. E essa orientação é de um empobrecimento do país. É o que os portugueses estão a sentir, é o que a economia está a sentir. É só o que os empresários estão a sentir. Este vem também, seja assim, Serrão a dizer sobre isto. Nada. Bom, é evidente que eu não concordo com a leitura que foi dada aqui de que o Sr. Presidente da República está-se a dirigir ao Partido Socialista. O Presidente da República está-se a dirigir ao PSD e ao CDS e ao Governo, porque todos nós nos recordamos, e o Partido Socialista está... Bom, o Sr. Deputado deveria também estar preocupado, então, com os problemas que existem no partido a nível regional, porque a nível nacional o que está é haver uma clarificação, mas olha que o peso das decisões do Governo Regional sobre as pessoas, de uma forma proporcional, tem o mesmo efeito que o peso a nível nacional. Portanto, em termos proporcionais... Mas não tem neste sentido institucional compromisso. É evidente que sim. Mas o que é importante é verificar, no Partido Socialista está a resolver um problema, uma questão interna, que de forma democrática, de forma transparente, para que os portugueses conheçam como é que o Partido Socialista internamente até se governa. E isso não há drama nenhum, é salutar para a democracia dos partidos e para a democracia do nosso país. A transparência do exercício da política interna dos partidos políticos também é importante. Agora, o que o Sr. Presidente da República o que está é a fazer um apelo ao Partido Socialista, naturalmente, que também já se disponibilizou várias vezes e no início da legislatura, todos nós sabemos, apresentou várias propostas de solução para uma série de alternativas à governação e elas foram liminarmente rejeitadas. De forma... Não era isso, até algumas que até o Governo, um ano depois ou alguns meses depois, veio dar razão ao Partido Socialista e veio acolhê-las. Mas o que é facto é que o Governo, o PSD e o CDS sempre foram hostis em relação ao Partido Socialista. E o Sr. Presidente da República, nessa altura, é que devia ter intervido. Bom, provavelmente o fez de forma mais discreta, agora está a fazer de forma mais explícita. Mas o que é facto é que o comportamento dos dois maiores partidos, ou dos dois partidos que governam o país, é que tem sido um comportamento de exclusão do próprio Partido Socialista neste processo. Agora o Sr. Presidente da República está a avaliar que, de facto, a participação ativa do Partido Socialista é fundamental para todo este processo. Não é só isso, também os agentes externos, como o próprio Governo ultimamente veio a reconhecer. Acho que veio bastante tarde, porque o Partido Socialista foi muito maltratado por este Governo. No entanto, o Partido Socialista não se furtou a apresentar-se como também solução para a resolução de uma série de problemas, nomeadamente entendimentos para resolvermos problemas de natureza internacional e problemas do país. Isso é uma posição de grande responsabilidade e de maturidade que o Partido Socialista está e continuará a assumir e o Partido Socialista tem um secretário-geral eleito, continuará a tê-lo, o nosso processo interno para a eleição de um candidato a primeiro-ministro, por isso o Partido Socialista está estável e está em condições de negociar, seja o que for, com o Governo, os partidos do Governo. Haja vontade política por parte do Governo em se abrir e também acatarem algumas propostas. Não nos obriguem a fazer aquilo que parece que nos querem obrigar, que é, sim senhor, entendimento que o Partido Socialista, só para ir votar na Assembleia da República, as propostas sem alterações do PSD e do CDS. Nós também temos de dar nossos contributos, colocar as nossas ideias para melhorar, e na medida em que nós entendemos que será melhorada, a nossa economia e as questões do país. Por isso, a abertura é também para aceitar propostas do Partido Socialista. Não é só pedir abertura para o Partido Socialista e votar de forma cega as propostas do PSD e do CDS. Que os partidos não se querem entender.
fica um pouco a ideia que os presidentes não... Não, o Partido Socialista já deu sinais que está disponível a apoiar. Agora, nós não apoiamos a qualquer custo. Nós não apoiamos uma política para o país que vá no sentido da destruição e da desmantelação de um conjunto de serviços essenciais do Estado. Nós não apoiamos esse tipo de políticas de empobrecimento generalizado dos portugueses. Nós não para aumentar a riqueza, com certeza que sim. Mas estão a fazer não é isso que está a acontecer. Mas não é isso que está a acontecer. Não é isso que está a acontecer. Nós não estamos a aumentar a riqueza do país, o PIB do país está sempre a diminuir. Nós estamos a empobrecer o Estado. Nós estamos a crescer. Já estamos. Nós realmente temos grandes resultados. Agora está tudo rejubilando com este crescimento económico. Agora, o que é facto lá, os senhores estão de forma reiterada a querer me interromper. Ouvi-os atentamente, mas os senhores querem continuar. Mas faz parte. As pessoas que nos estão a ouvir, as pessoas que nos estão a ouvir estão a fazer a avaliação. E fazem a avaliação e sabem perfeitamente quem é que está interessado em sabotar e quem é que está interessado em explicar. Agora, isso é uma avaliação que as pessoas naturalmente fazem.